Meus irmãos, graça e paz, um excelente dia na presença do Senhor. Que Deus continue, nos guardando, nos protegendo e nos direcionando e principalmente cuidando do nosso coração. Nosso coração, às vezes, ele causa algumas situações que pode nos prejudicar no futuro. Então, precisamos tomar muito cuidado com as nossas emoções, muito cuidado com as sensações que nós temos. Por que estou falando disso? Porque hoje no nosso capítulo 14, nós vamos ver uma questão entre Davi e Absalão, voltando um pouquinho, ao contexto do que vem nesse texto para a gente poder entender. Absalão havia matado Amnon, filho de Davi também, por ele ter violentado a sua irmã Tamar. Então ele havia fugido. Quando nós chegamos aqui no capítulo 14, o versículo 1 vai dizer: percebendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão. Então, o texto começa dessa forma, começa dizendo: e esse inclinar, o que é esse inclinar? Será que Davi começou a ter saudade de Absalão? Ou Davi estava pensando em matá-lo, em realmente puni-lo por causa do que ele havia feito? O texto, nesse versículo, não nos deixa claro, mas se nós pegarmos um pouco do versículo passado, onde diz que Davi acendeu-se a ira de Davi contra Absalão, quando nós olhamos nesse mesmo texto do capítulo 14, aonde essa mulher, onde Joabe conversa com essa mulher para ir lá, então a gente percebe que todo o contexto ali dela fala: olha, quer matar a minha descendência, toda aquela situação onde nós vemos. E no final, quando Davi decide permitir que Absalão retorne, ele não quis saber de Absalão. Ele falou: olha, tudo bem, Absalão pode voltar, mas ele vai para a casa dele. E ali passou alguns anos também sem ter contato, até o momento em que Absalão força essa situação, força esse encontro. Percebemos nitidamente que Davi não queria um encontro com Absalão. Então podemos entender que quando se diz que esse inclinar-se, que o coração de Davi estava inclinar-se para Absalão, era um inclinar para a vingança. Era um inclinar para, não vamos dizer vingança, mas para fazer justiça e realmente punir Absalão por aquilo que ele havia feito. E Joabe cria toda uma forma, toda uma situação para que isso não aconteça, para que Davi pudesse, a princípio, perdoar Absalão e para que Davi pudesse receber Absalão novamente. Nós percebemos que Davi recebe Absalão. Davi primeiro recebe Absalão no seu reinado, e no final do texto recebe Absalão no seu reino. Só que não há um conserto, não há um pedido de perdão e não há uma liberação de perdão. Porque nós vemos o encontro como se dá algo frio, como diz aqui no último versículo. Deixa eu pegar aqui para a gente ler junto, que diz assim, olha, no versículo 33. Então Joabe foi ao rei e lhe disse: chamou o rei Absalão, e este lhe apresentou-se e inclinou-se sobre o rosto em terra diante do rei. E o rei beijou Absalão. Isso é uma forma muito fria. Se nós pensarmos lá atrás, lá em Gênesis, como José recebe os seus irmãos, quando há ali um conserto, quando há ali realmente um pedido de perdão, uma restauração. Aqui não houve uma restauração. E aí o que nos move, o que nos traz esse texto, onde nós precisamos cuidar do nosso coração. Precisamos ter um texto de Jeremias que diz trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E parece que aqui Davi esquece da misericórdia de Deus. Esquece o quantas vezes Deus foi misericordioso com ele, o quanto Deus exerceu o perdão, o quanto Deus restaurou Davi. E parece que agora Davi não quer agir da mesma forma. Pelo contrário, Davi está com o coração tão amargurado, tão chateado, que ele esquece disso. E é por isso que precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Por quê? Às vezes nós vamos ter situações de pessoas que nos ofendem, de pessoas que nos prejudicam, de situações que movem o nosso coração a ficar amargurado, como a gente diz, o nosso coração a sangrar. Mas, às vezes, diante disso, está diante de nós uma decisão. Vamos permitir que o nosso coração continue sangrando? Vamos permitir que o nosso coração continue amargurado? Porque é como se nós estivéssemos na nossa casa e mexendo em algo com uma faca e vamos pensar que cortamos o dedo e começamos a sangrar. Eu tenho uma decisão. Vou permitir que meu dedo continue sangrando ou vou tentar tomar alguma atitude para que pare esse sangramento?
A princípio tentamos fazer algo em casa, se não conseguimos, vamos a um postinho, vamos ao lugar necessário para que aquilo pare. Não vamos permitir, por quê? Porque aquilo pode trazer graves consequências. E nós percebemos que Davi não quis. Davi não quis lá atrás resolver uma questão com Aminon, não quis depois resolver uma questão com Absalão e não continua não querendo. Há uma restauração que não há simplesmente ali, não. Já que é o que você quer, é o que você precisa, então tá, volte pro meu rei. Ah, você quer estar diante de mim? Então vem diante de mim. Ah, você está se curvando? Beleza, um beijo então, olha, beleza, siga a sua vida. Mas e a misericórdia? E a renovação e a restauração? Aonde está? Davi esquece de tudo aquilo que Deus fez por ele. E aí nós vamos continuar vendo que diante disso existem muitas e muitas consequências. Então vamos continuar com os nossos devocionais dos próximos dias, que a gente vai ver que isso gera resultado. E muitas vezes a nossa falta de perdão pode também gerar resultados ruins. Resultados ruins. Então precisamos cuidar do nosso coração e lembrar, perdão, e lembrar das misericórdias de Deus sobre as nossas vidas. E Deus exerce misericórdia sobre nós para que nós possamos exercer misericórdia sobre os outros. Que hoje possa ser um dia de reflexão sobre essas questões. Que Deus abençoe.